Bom dia a todos e todos. Nós estamos com problemas de áudio em algumas das conexões dos palestrantes e convidados e estamos resolvendo. Então, vai começar em breve. Espero que em breve mesmo, porque já passamos 15 minutos do início, né? E a gente está com convidados que vão entrar direto de Brasília, da Fazubra, que vão começar, né, a live falando sobre o dia de amanhã. E de amanhã, não, desculpe, de ontem. E nós daí vamos dar sequência para falar sobre como estão as discussões no GT Carreira Nacional da Fazubra e como está aqui na nossa base que nós estamos acompanhando. Eu espero que logo se resolvam os problemas técnicos. Estamos aguardando. Eu posso adiantar também desde já que todas as perguntas realizadas pelo chat serão compiladas e respondidas pelo sindicato no nosso site e também enviadas as respostas por e-mail para a nossa base. Amanhã acontece então a nossa assembleia no Anfiteatro 100 da reitoria da UFPR, que é a assembleia justamente para falar dos pontos da nossa carreira do PCC-TAI, ouvirmos a base que vocês hoje vão ter aqui o acesso, né, a algumas das propostas que a Fazubra tem compilado de toda a base nacional. E amanhã, então, na Assembleia, a gente vai discutir mais pormenor esses pontos e a base vai dizer quais as propostas para mudança da estrutura do PCC-TAI que ela acha mais adequada. E vamos também tirar as pessoas, os delegados e delegadas de base que vão representar o Sinditeste Paraná na plenária da Fazubra, que vai acontecer dia 30 de setembro e 1º de outubro. Sim, a live vai ficar gravada e vai ser colocada à disposição, Carlos, nas redes sociais do sindicato. Enquanto os problemas técnicos estão sendo resolvidos, só para esclarecer que antes da mudança do estatuto do sindicato, que a gente vai propor, nós não podemos fazer assembleias virtuais, então, ou mesmo totalmente virtual ou híbridas, não é possível. Então, a assembleia de amanhã, ela vai ser presencial, né, aqui na UFPR, e será muito importante, né, porque quem estiver presente na assembleia é que vai fazer, então, a votação dos principais pontos que os nossos delegados vão levar para Brasília. E também serão possível os candidatos a delegados, aquelas pessoas que estiverem presentes na Assembleia. Entretanto, a gente vai também transmitir a Assembleia pelo nosso canal do YouTube. Só que o pessoal que assistir pelo YouTube, eles não terão como participar para votar, né? Porque nós não temos esse mecanismo no estatuto, ainda não foi definido de você poder fazer essas assembleias híbridas ou totalmente virtuais. O Gibran já chegou, só um minutinho. Bom dia, vocês me ouvem? Perfeitamente. Ah, perfeito, então, gente. Bom dia para todo mundo. Marcelinha, bom dia, Gibran. A gente está aguardando uns probleminhas aqui com o pessoal do Sinditeste para entrar. Bom dia, vocês me ouvem agora? Me veem? Perfeito, Marcelinho, ouvimos sim. Não, pelo menos consegui entrar. É que eu abri a cozinha danada.
O Marcelo do Sinditeste está entrando aí para fazer a abertura da live, então. Deixa eu só ajeitar meu fundo, está cheio de cheio de coisa, estou na minha sala de trabalho. Só que vai dar se você não... Hein, gente, bom dia. Eu vou precisar sair porque a gente vai ter um ato aqui agora em Brasília. Então, se eu pudesse falar primeiro, eu já estou bem atrasado. Tá bem, gente? Pode começar, então, Gibran. Tranquilo, Gibran, pode falar primeiro. Pode ser, Marcelo. Você me Sem perdoa. problema. Podemos começar, gente? Então, é isso? Não, então, em primeiro lugar, bom dia para todo mundo, né? Uma satisfação sempre estar conversando aí com a turma do Sinditeste, com os companheiros e companheiras da UNILA, da UFPR, da UTFPR. Essa semana é uma semana agitada aqui em Brasília e muita gente veio para cá hoje. Nós vamos ter um ato que começa daqui a pouco. Tivemos uma reunião ontem que a notícia da reunião deixou todo mundo muito insatisfeito, né? Mas eu quero fazer uma análise aqui do conjunto do processo todo aí para vocês, porque teve muitas informações de ontem para hoje e nós vamos seguir com uma série de eventos e processos, reuniões entre a FASUBRA e o governo, que todo mundo precisa ficar por dentro e também todo mundo precisa participar das mobilizações para a gente poder ter condição de que esse processo todo possa ter um desfecho positivo para a nossa categoria, né? Vejam, nós estamos hoje, todo o serviço público e todos os investimentos públicos sobre a disciplina da votação do novo arcabouço fiscal. Então, nós precisamos ter sempre esse elemento em mente. O arcabouço fiscal, ele controla os gastos e os investimentos do governo de forma que isso traz limitações para investimentos, tanto no serviço público como na valorização salarial dos servidores públicos federais. A FASUBRA teve uma posição categórica, contrária a essa proposta de arcabouço fiscal, votada no Congresso da FASUBRA, como todas as entidades do funcionalismo também. Mas como não há uma grande mobilização, seja por parte do funcionalismo ou de outras categorias de trabalhadores, para impedir a votação desse arcabouço, ele passou no Congresso. E passou uma proposta piorada que o governo já apresentou, que já era ruim, né? Então, nós estamos no marco desse limitador geral das finanças e dos investimentos sociais e dos investimentos no serviço público, né? Esse é o ponto de referência que nós precisamos partir para poder discutir o tema do aprimoramento da nossa carreira, do reajuste salarial mais geral e tal. Bom, no marco desse novo arcabouço votado, nós temos duas mesas basicamente duas mesas de negociação, que é a mesa mais geral, né, que participa todo o funcionalismo público federal, e mesas específicas, algumas com impacto financeiro, outras não, né? Nós recebemos ontem duas notícias, uma que nós vimos como positiva e uma que nós vimos como muito ruim, né? Na mesa geral, o governo deu um seguinte informe ontem para o conjunto das entidades do funcionalismo, entre elas a FASUBRA estava presente, que não teria espaço no orçamento para um reajuste sequer para a inflação, que eles conseguiram até agora cerca de 1,5 bilhão, não chega a aproximadamente, chega em torno de 1% de reajuste, que a maioria de todo mundo que estava na reunião encarou isso como uma provocação. 1% de reajuste para quem está com salários defasados nos últimos 7 anos realmente era melhor nem ter apresentado, né? Porque gerou uma insatisfação geral, está todo mundo criticando isso nos grupos de funcionalismo, principalmente dos técnicos administrativos, que é uma das carreiras que mais tem o salário defasado, a carreira cheia de problemas.
cheia de elementos que precisam ser atualizados, precisam ser aprimorados, né? A gente vem fazendo esse debate há algum tempo. Foi um dos debates mais importantes do Congresso da FASUB. Então, essa foi uma notícia muito ruim. Hoje nós vamos ter um ato, vamos pressionar nesse sentido aqui em Brasília, para que essa postura do governo na mesa geral possa ser diferente. Agora, teve uma outra notícia que todo mundo encarou como uma notícia positiva, mas ainda precisa se confirmar. É que o governo convidou, né, a FASUBRA, e acredito que também deve convidar o SINASEF, para uma mesa de negociação marcada para o dia 4. Aí é uma mesa... Tem um microfone aberto. Para uma mesa específica... Tem um microfone aberto que está dando um eco. Sim, Marcelo, é o Marcelo aqui do Sinditeste. Por favor, feche o microfone. Tá. Bom, continua com o microfone aberto. Será que vai dar para a gente continuar? Deixa eu ver. Vamos tentar mais uma vez. Bom, então no dia 4, tem uma reunião marcada, né, que aí é uma mesa específica, uma mesa que o propósito dela é discutir os temas específicos dos técnicos administrativos, uma mesa marcada para a FASUBRA. Nós acreditamos que o trabalho que foi feito, né, por vários sindicatos, por vários coletivos, ativistas, em relação à campanha da Plataforma Brasil Participativo, que possibilitou a carreira dos técnicos ficar em terceiro lugar, agora está nos possibilitando um caminho, né, uma consideração por parte do governo de abrir uma mesa específica com a nossa categoria, porque houve um reconhecimento que há uma mobilização real entre os técnicos administrativos por conta, né, de nossa proposta de aprimoramento do PCCETAI ter ficado em terceiro lugar geral, em primeiro da educação em número de votos naquela Plataforma Brasil Participativo. Então, o governo, por conta disso, tem dado um destaque em nos chamar já para o dia 4 para um processo de negociação específica. Então, é uma notícia positiva no sentido que esperamos que o governo tenha convidado a FASUBRA para uma reunião para discutir esses temas específicos, em especial a nossa carreira, porque há alguma coisa a ser apresentada, né? Não é possível que o governo está convocando uma reunião com a FASUBRA para fazer a mesma coisa que fizeram com o funcionalismo federal, que é dizer que não tem nada, ou que tem 1%. Né? Então, nós esperamos que nessa mesa do dia 4, a gente tenha boas notícias, diferentemente da mesa geral, que as notícias não são boas. Né? Então, essa é a perspectiva. Agora, o que pode mudar para melhor, né? Que pode fazer a coisa ficar diferente, no sentido de que a gente consiga tensionar para que abra um espaço no orçamento, de fato, para aprimoramento da nossa carreira, e isso seja traduzido numa melhor remuneração para quem trabalha nas universidades, nos institutos federais. A mobilização dos técnicos administrativos, né? Porque se nós não lotarmos as assembleias nesse momento, se nós não lotarmos as atividades do sindicato, né, se não houver uma participação da base, vai ser interpretado por parte do governo que não tem mobilização. Então não há necessidade de dar nenhuma concessão, porque as pessoas não estão preocupadas com isso. Né? Então, esse é um elemento, é um desafio para os sindicatos, né? Poder convencer as categorias de que é importante o processo de mobilização nesse momento, até porque nessa semana, né, e aí termino com isso, houve uma movimentação no Congresso Nacional, no qual vários deputados ligados ao Centrão, sob o comando de Arthur Lira, assinaram um manifesto em defesa da reforma administrativa, que nós sabemos que essa reforma administrativa ela vem para retirar direitos, né, inclusive a própria estabilidade dos servidores públicos federais, que seria uma derrota imensa, né, para o nosso movimento. Então, nós estamos correndo o risco que, além de não ter um reajuste,
além de não ter um aprimoramento da nossa carreira, de ser votado no Congresso Nacional a reforma administrativa, que seria um golpe duríssimo contra todos nós. Então, eu sugiro que a gente, a partir dos sindicatos, intensifique as mobilizações, leve essas informações para a categoria e que os técnicos administrativos possam perceber a gravidade do momento, né, onde nós temos possibilidade e oportunidade, e, ao mesmo tempo, nós estamos muito perto, na antessala, de uma retomada de uma tramitação da reforma administrativa no Congresso Nacional e, portanto, próximos de poder sofrer uma derrota histórica no conjunto da nossa categoria. Então, e o que vai decidir isso é o nosso processo de mobilização. Sem participação dos técnicos administrativos, sem participação nas assembleias, sem participação nas atividades sindicais, provavelmente a derrota será certa. Então, essa é a reflexão, o alerta que a gente traz, e daqui a pouco nós vamos estar no ato, vamos fazer fotos, vídeos, vou mandar aí para vocês verem que existem pessoas, servidores públicos, técnicos administrativos que estão preocupados com o que nós estamos vivendo e estão se mobilizando, embora ainda não é o que nós precisamos, ok? Então, parabéns aí pela atividade do Sindideste nesse Dia Nacional de Lutas. Hoje é um Dia Nacional de Lutas, né, em todo o país. E é importante que realmente que os sindicatos promovam iniciativas como essa para a gente poder envolver cada vez mais a nossa categoria, ok? Peço licença e peço desculpas porque eu vou ter que partir agora para a manifestação. Grande abraço, gente. Obrigada, Gibran. Boa manifestação por aí. Muito obrigado mesmo. Parabéns pela luta. Bom, agora nós temos o Marcelinho da Fazubra. Tudo bem, Marcelinho? Bom dia, todos. Márcia e os demais. Bom dia, estamos aqui. Eu não te ouço. O microfone está fechado, Marcelo. Então, pode fazer a sua fala, Marcelo. Agora, Marcelo, Palmeiras? Tá. Bom dia, então, a todos, todas e todos, companheiros e companheiras do Paraná, desse grande sindicato que envolve uma base bem diversa na constituição das suas instituições, certo? Estamos hoje no dia 30 de agosto, Dia Nacional de Mobilização, né, em defesa dos nossos direitos. E é importante que neste dia a gente esteja discutindo um dos elementos centrais da nossa pauta, né? Nós ontem vimos aí, né, tivemos duas notícias, o Gibran já falou sobre isso. Uma notícia, né, que nos deixou estarrecidos na parte da tarde com a proposta do governo de reajuste de 1%, que não chega, aliás, a 1%, tendo colocado apenas 1,5 bilhão, né, no orçamento para 2024, para atendimento das demandas dos servidores públicos federais, né? E uma outra notícia que foi boa pela manhã, né, que foi a questão da confirmação da nossa mesa setorial e junto ao MGI e ao MEC, para podermos discutir o aprimoramento da nossa carreira, certo? Eu, inclusive, coloquei no chat cópia do convite, tem pessoas que ainda estão duvidando, né, diante dessa questão toda do governo, de que essa mesa realmente vai acontecer, né? Então, o convite está aí no chat para que vocês possam divulgar que é oficial mesmo esta mesa. Esse convite chegou já no dia de ontem. Esta mesa já estava sendo confirmada desde o dia 23 de agosto. Estávamos apenas aguardando a marcação da data, certo? Bem, nosso congresso, como o tema dessa live é a carreira, é preciso a gente lembrar que o nosso congresso, o 24º Confazubra, né, deliberou que nós iríamos trabalhar
em termos de carreira com o aprimoramento do PCCETAI. E aí, nós precisamos entender rapidamente o que é o PCCETAI. Algumas pessoas acham que o PCCETAI é cheio de problemas, né? O PCCETAI é fruto de uma luta histórica da FASUBRA por uma carreira que seja única, inclusiva, que mantenha a isonomia e a paridade de trabalhar para todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação, sejam eles ativos ou aposentados, e entre todos os cargos, né? A visão que nós temos é que o PCCETAI não é cheio de problemas. Na verdade, ele é uma carreira muito boa e pessoas do PGPE que trabalham no MEC e também, né, que trabalham nas escolas militares, essas pessoas, inclusive, querem vir, que são base do Sinadep, querem vir para o PCCETAI por tudo aquilo que ele representa enquanto carreira. Agora, é um fato de que nós temos a pior remuneração do Serviço Público Federal, e este é o único problema que nós temos, certo? E aí, dentro dessa resolução do Congresso, nós convocamos as bases da FASUBRA a contribuírem, a fazerem a discussão sobre quais as formas de fazer o aprimoramento da carreira, lembrando que nós não estamos discutindo uma carreira nova, né? Não é esse o dever de casa que o Congresso nos deu, mas fazer o aprimoramento do PCCETAI, ou seja, torná-lo uma carreira que atenda às necessidades institucionais, mas também que atenda à nova realidade, né, do fazer técnico-administrativo nas universidades e a realidade da composição dos quadros de trabalhadores e trabalhadoras técnicos administrativos em educação, certo? E esta realidade é uma realidade que vem cheia de avanços tecnológicos, que vem cheia de novas demandas e que traz uma outra composição, né, de perspectivas de aposentadoria com as 3 situações que nós temos previdenciárias hoje na instituição. É aqueles que vão se aposentar com paridade e integralidade, aqueles que vão se aposentar com integralidade da média salarial e os que vão se aposentar pelo teto da Previdência. Então, todas as propostas que nós hoje estamos trabalhando, elas precisam dialogar com estas realidades, né? E, como a gente conhece e sabe, a FASUBRA é composta por diversos grupos políticos, diversos grupos que têm visões diferenciadas sobre como fazer o processo não só de mobilização, mas também desse aprimoramento. E qual é a proposta do grupo do qual eu faço parte, do Grupo UNI, que está em discussão agora, né, que foi gestada no GT da USFPEL, né, e discutida nacionalmente pela UNI. Primeiro, nós precisamos ter uma proposta de aprimoramento que mantenha todos os princípios do PCCETAI, aqueles que estão ali na Lei 11.091, no Decreto 5824 e 5825, porque são princípios construídos historicamente, né, pela nossa categoria e que não foram questionados por nenhuma das bases nas propostas apresentadas, nem no Congresso Nacional, no Congresso Nacional da FASUBRA, no CONTUFS, nas diversas teses, nas 10 teses que se apresentaram. Então, nós entendemos que aqueles princípios estão válidos e sem questionamentos. Então, não tem por que mudá-los. Depois, lembrar que nós estamos trabalhando, então, com o aprimoramento do PCCETAI e não com uma carreira nova, com uma estrutura nova, certo? E por que nós não podemos pensar hoje numa carreira nova, né? Por quê? Primeiro, nós temos uma série de riscos jurídicos que estão colocados hoje pelos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, pelos entendimentos do TCU, e que nós estamos apurando esses riscos, inclusive, com a Assessoria Jurídica Nacional da FASUBRA. Então, nós não podemos ter um processo de aprimoramento que possa vir a causar prejuízo, seja para os ativos, seja para os aposentados, num possível novo enquadramento, certo? Nós temos que ter um processo de aprimoramento que não deixe ninguém de fora, nenhum dos cargos, sejam eles cargos que hoje estão em processo de extinção,
e sem a possibilidade de reposição pelo governo federal, certo? E nós defendemos, enquanto FASUBRA, o fim da terceirização e concursos em todos os níveis, claro que com a devida atualização dos fazeres. Nós temos fazeres que não são mais necessários na universidade. Um exemplo típico, né, que como nós herdamos os cargos lá do PUC ainda, é o de datilógrafo. Então, nós pretendemos que, para discutir qual é o melhor aprimoramento, que nós precisamos definir qual é o rol de fazeres e como eles se colocam nos cargos que vão estar presentes nesse processo de recuperação dos cargos, dos fazeres no PCCETAI e pelo fim da terceirização, certo? Nós precisamos, como eu já disse, ter uma proposta que dialogue com as diversas necessidades das instituições e das categorias, né, da nossa categoria, nessa diversidade que nós temos aí, que consiga ser atrativo e manter os servidores e servidoras recém-concursados na universidade. Uma outra questão que nós precisamos é que precisamos ter uma carreira que nos dê condições de ampliar o horizonte de desenvolvimento, que hoje ainda é muito pequeno, certo? E precisamos ter, dentro destas propostas aí de aprimoramento, né, uma recomposição da nossa massa remuneratória. Certo? Agora, a defesa que nós fazemos é que tudo isso precisa vir de uma forma consolidada e que não implique em futuros riscos de perda, o que poderia acontecer com uma gratificação, com um novo incentivo, né? E a gente precisa olhar a realidade e ver, por exemplo, na discussão que o governo começou a fazer com outras categorias, como no caso da FUNAI, o governo já disse que não aceita, não vai trabalhar com a ideia de novos incentivos a serem colocados na massa remuneratória. Então, nós temos um desafio de como nós vamos reestruturar a nossa matriz hierárquica de cargos, nossa matriz de remuneratória, para que a gente consiga compensar e colocar ali dentro todo mundo de forma que nós tenhamos ganhos reais, certo? As propostas todas estão sendo analisadas, foram 18 propostas que foram enviadas pelas bases da FASUBRA, né? Estão todas no repositório criado especialmente para isso, para que todo mundo possa olhar essas propostas. Hoje nós temos reunião do GT Nacional, certo? E a Comissão de Sistematização preparou a primeira parte da análise, porque o Congresso nos deu uma orientação de trabalhar com elementos de curto, médio e longo prazo nesse processo de reestruturação ou de aprimoramento do PCCETAI. Então, nós hoje estaremos apresentando, inclusive, a consolidação daquilo que foi as tendências majoritárias dentro das 18 propostas apresentadas no cronograma apresentado elaborado pela direção da FASUBRA e aprovado no GT Nacional para o curto prazo, e até a semana que vem a gente pretende finalizar esta análise. Mas é importante que a gente tenha consciência disso, né? Nós precisamos que o aprimoramento da carreira, entender que não é uma carreira nova. Por isso, é muito complicado termos propostas que mexam em toda a estrutura do PCCETAI, né? Como algumas propostas estão colocadas de desconstituir a nossa matriz única e termos 3 matrizes separadas. Qual é o perigo de termos 3 matrizes separadas? É que, com isso, a gente fraciona a nossa categoria. A gente corre o risco de colocar, né, a possibilidade de termos depois reajustes diferenciados para cada uma das 3 tabelas. Um outro risco que nós temos na proposta que está sendo apresentada de incentivo, chamado de incentivo de atividade técnico-administrativa, é que na forma como ele está pensado, ele desconstitui o STEP linear. Porque apesar da matriz salarial em 3 blocos, né, que eles apresentam, manter um STEP único, mas a composição, né, do percentual para esse incentivo
desconstitui, na verdade, quando você junta VD com incentivo, o step linear. E isso começa a quebrar com o princípio da isonomia e da paridade no tratamento dos cargos. Não só entre ativos e aposentados, mas, inclusive, entre os cargos da ativa. Certo? Por isso é importante que nós mantenhamos a nossa tabela com uma matriz coluna única, né? Como forma de preservar a interdependência entre todos os valores e toda a malha salarial que compõe a nossa categoria. Nós estamos aí num processo onde nós precisamos ter uma categoria unida e mobilizada no sentido de darmos conta, né, do processo de enfrentamento. O Gibran já colocou aí, e é fato, né? Nós temos que ir para as ruas. O dia 10 de agosto se mostrou insuficiente naquele processo de mobilização. Hoje pode ser que nós tenhamos também, né, um dia que não represente a grandeza das lutas da FASUBRA, por isso nós, então, precisamos, né, mobilizar. É hora de estarmos unidos e nas ruas, né? A campanha do PPA foi importante, mas ela já demonstrou que é insuficiente queremos fazer mobilização apenas pelos meios digitais, nas redes sociais. Se tivesse dado certo, né, no sentido de nos colocar na pauta do governo, realmente, né, nós não teríamos recebido ontem a proposição de 1%. Então, companheiros e companheiras, né, técnicos administrativos em educação, é hora da gente levantar, participar das assembleias dos nossos sindicatos, participar dos processos de mobilização, irmos para as ruas, dialogar com a população, que na verdade é quem é o nosso patrão, é o povo, para que eles compreendam a importância de defender os serviços públicos federais, certo? Defenderem a dignidade dos trabalhadores e fazermos pressão, principalmente sobre o Congresso Nacional, porque elegemos um presidente que diz estar disposto a dialogar conosco, mas qualquer negociação que nós fizermos com o governo vai parar num projeto de lei no Congresso. E com esse Congresso reacionário de direita, né, que está sob né, os ditames do mercado, nós podemos ter dificuldades, inclusive, de aprovar no Congresso leis que materializem o processo de aprimoramento. Porque o nosso Congresso é reacionário, não é à toa que estão nos ameaçando com o retorno da PEC 32. Então, mobilização já, irmos para as ruas, porque é importante dar sustentação a quem vai estar nas mesas de negociação, certo? Talvez eu tenha me alongado, eu não marquei o tempo, peço desculpa por isso, e mais uma vez eu agradeço ao sindicato pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Agora, a gente vai entrar agora no momento onde a gente vai fazer um pouco de explicar um pouco de como que está essas propostas aí que estão sendo discutidas no GT de carreira, tá? Tudo isso vai estar também disponibilizado no site do sindicato, além de já estar no site da FASUBRA. E as dúvidas que surgirem no chat, a gente vai também responder e deixar disponível junto do site do sindicato, tá? Para que todo mundo possa ter acesso aí a tudo que está sendo discutido. Então, agora, a Márcia, que é a nossa diretora também do Sinditeste, ela vai fazer aqui uma fala que expressa um pouco dessa discussão do GT Carreira, tá bem? Então, Márcia, pode vir aqui. Só para colocar a sistematização, então a gente definiu que a Márcia tem um tempo de 7 minutos. Depois da Márcia, eu vou apresentar a tabela também durante 7 minutos. E essa discussão amanhã que estará na Assembleia sobre os pontos do PCCETAI que está sendo discutido no GT Nacional. Tá? Um minutinho. A Márcia pode falar, Márcia. Eu vou marcar 7 minutos. O som está bom? Tá. Está ótimo.
Nós resolvemos chamar essa live sobre carreira porque nós precisamos tirar uma assembleia e fazer algumas deliberações para encaminharmos na próxima plenária da FASUBRA, que vai ocorrer no dia 30 de setembro e 1º de outubro. Mas, frente ao que o governo nos colocou ontem, após a mesa de negociação, para mim não foi nenhuma surpresa. Eu gostaria de deixar claro, nós, enquanto unidos com o FONASEF, nós solicitamos a instalação de 30 mesas de negociações, onde cada um vai falar das suas necessidades e expor as suas preocupações, certo? O governo vai dar um aumento linear de 1%, o que é necessário para dizer que ele está cumprindo a Constituição e está tendo um geral com a base. A nossa sorte é que a nossa mesa vai ser a primeira. Eu acho que isso nos dá uma grande vantagem, porque nós vamos ter mais tempo para discutir, certo? É uma mesa que terá começo, meio e fim. Quando o governo disse para a gente, até agora nós estávamos em 3 níveis de discussão com o governo, tentando revogar leis que nos prejudicam, tentando negociar com o FONASEF a nossa questão de recomposição salarial e com o GT Carreira e a Comissão Nacional de Carreira, a nossa reestruturação de carreira, o nosso aperfeiçoamento. Mas, face ao que o governo colocou ontem, tudo sobre nossa categoria, inclusive a nossa recomposição salarial, tudo vai ser discutido na mesa específica. Então, isso traz aos nossos representantes uma nova responsabilidade, certo? Onde não mais o FONASEF vai discutir salário e carreira. Eu acho que o nosso momento, desculpe não ter me apresentado para todos que vão ver essa live, eu sou Márcia Messias, direção do Sinditeste Paraná, certo? E hoje, discussão junto com o GT Nacional de Carreira. Então, só para que fique bem claro, CPF próprio e participando de um grupo de discussão ativamente, certo? O governo nos deu uma linha. E eu queria levantar um histórico aqui, porque o nosso plano de carreira foi instalado no governo Lula em 2005, já há 18 anos, onde nós tivemos que lembrar, na época, que já era um plano que ficou engavetado por 10 anos, já estava com um salário ruim, tanto é que hoje nós somos tidos como o primo pobre dos servidores públicos federais. O menor salário da nossa tabela começa com o melhor salário dos servidores públicos federais. Aí, mas só que quero lembrar a todos que quando nós criamos o plano de carreira, o PCCTAI, exclusivamente, nós tínhamos um acordo com o governo de mantermos um piso salarial de 3 salários mínimos. Isso já acordado com o governo há 18 anos. Nós estamos um pouquinho atrasados na nossa recomposição salarial, certo? Nós também discutimos há 18 anos atrás com o governo Lula que as nossas negociações para a reestruturação do nosso plano de carreira, já há 18 anos atrás, com a instalação da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, nós tínhamos a intenção de um step de 5% entre um padrão e outro de vencimento. A gente discute tanta coisa, passaram-se 18 anos e nós não andamos nesses 2 pontos da nossa carreira, que ficou acordado no PCCTAI em 2005, certo? Então, são pontos que agora, numa mesa específica, nós podemos discutir, sim, com o governo, como cobrança de uma atualização, certo? Junto com o GT Carreira Nacional e com as 18 entidades que encaminharam propostas para a federação, a gente está discutindo mais de 20 pontos na reestruturação de carreira.
todos esses pontos acordados, pactuados, certo? Então, neste momento, nós temos, sim, discussões que estão a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo na nossa Comissão Nacional, na nossa mesa específica, junto com a Comissão Nacional de Supervisão de Carreira. Então, eu só queria pedir aos nossos representantes, aos nossos trabalhadores, a toda a nossa base sindical, que participe das discussões sobre carreira, que participe da aprovação. 5 minutos. Sim, já fui avisada aqui pelos colegas, mas logo estou concluindo. Então, eu queria convocar a todos que participem, porque o que está acontecendo, que muita gente não acredita hoje, tanto é que estão querendo mudar a nossa estrutura de tabela, é que nós temos, sim, pessoas da classe A, pessoas no plano de carreira na classe B, pessoas de carreira na classe C, pessoas que estão recebendo um salário muito abaixo do mercado, certo? Nós estamos com uma discussão aqui no Paraná que nossos trabalhadores não estão tendo condições de pagar um plano de saúde, coisa que há 15 anos vinham fazendo, e eu não tenho como dizer para uma pessoa de 70, 80 até 90 anos que ela vá para Rio do Sul. Então, nós temos que melhorar a nossa malha salarial para que essas pessoas tenham condições de se manter, de manter a sua saúde e continuar, digamos assim, com as discussões. Nós, no discussão que vai ter explicações após posteriores, a gente discute que todos, na nossa malha salarial, recebam valores de percentuais iguais, dentro da nossa tabela, certo? Então, a gente concorda que a nossa carreira tenha que ser aprimorada, que as nossas discussões sobre incentivos de qualificação, incentivos de capacitação tenham que ser discutidas, tenham que ser alteradas. Mas, para isso, nós precisamos que todos se envolvam, certo? E como nós estaremos hoje à tarde ainda em discussão com o nosso GT de carreira a nível nacional, a gente está formulando, a gente está fazendo compilações, discussões sobre 18 pontos de estruturação na nossa tabela. Mas, como eu disse, o que a nossa tabela, neste momento, pode ser cobrado do governo é a pactuação que houve em 2005 de 3 salários mínimos como base da nossa carreira e um STEP de 5%. O resto nós podemos deixar para discussão de médio e longo prazo. Agradeço a todos e quero usar meus últimos momentos para que a nossa categoria se envolva na discussão, participe nas assembleias e torne a nossa discussão. Também quero pedir aos novos trabalhadores da Universidade Federal do Paraná, principalmente, que é a nossa base, que procurem o sindicato, que se filiem, que venham discutir com a gente, venham se unir nessa discussão e para melhorar o nosso plano de carreira. Agradeço a todos, tenham um bom dia. Silvia, a Silvia, que é a nossa jornalista, acompanha a nossa live, eu vou pedir para ela compartilhar uma planilha do Excel. Então, assim, essa planilha eu mudei um pouquinho para melhor poder apresentar para vocês rapidamente, mas esses pontos que a Márcia disse, elas estão sendo discutidos no GT Nacional, e são 18 propostas e muitas delas se repetem. Algumas têm divergências, outras não. E eles sistematizam de um jeito que um pouco diferente do que eu organizei aqui, porque eu acho que a gente tem de seguir os padrões, né, aqui, o nome das colunas, conforme o PCCTAI, para ficar melhor para a gente entender. Mas a gente ainda está lá no GT Nacional em discussão, né? Hoje, as pessoas do GT Carreira do Sinditeste vão participar de mais uma reunião, mas a FASUBRA ainda não fechou, por exemplo,
a tabela, porque não chegamos a um consenso nem sobre os níveis de classificação e nem sobre os tempos de progressão. Essas discussões estão ocorrendo, ao contrário do Sinasef, né, que é a outra entidade que congrega os técnicos administrativos em educação, já fechou essa discussão. Nós estamos no GT Carreira discutindo. E amanhã, na Assembleia das 9 horas, presencial no Anfiteatro Sem da Reitoria, nós vamos apresentar esses pontos, então, para a base, para que vocês participem da Assembleia e digam para nós, como base, quais são os pontos que vocês gostariam que os delegados, que vão também ser tirados amanhã, defendam na plenária nacional que vai ocorrer em setembro. Muitas bases apresentaram algumas orientações gerais, que eu não vou ler uma por uma para vocês, né, porque são 18 propostas, mas a maioria, todo mundo quer que a nossa carreira tenha uma melhor remuneração, que o step de progressão seja de 5%, que os princípios do PCCETAI, que são históricos, que o Marcelinho também defendeu aqui, sejam mantidos, né, porque somos técnicos administrativos em educação. E não se trata de uma nova carreira, mas, por exemplo, aqui, daí, Silvia, eu vou falando, você vai correndo para mim, por favor, nas linhas, e eu só quero destacar alguns em amarelo, mas a maioria, né, das propostas apresentadas até agora, mas são discutidas no GT. Na verdade, o que vai valer daí é durante a plenária, que vai ser em setembro, o que a gente vai escolher, e amanhã vocês vão dizer para a gente o que vocês acham. Então, algumas pessoas falam sobre os níveis de classificação dos atuais A, B, C, D, E, modificar para apenas 3 níveis. Essa proposta aqui, por exemplo, fala em auxiliar, técnico e analista. Silvia, pode correr para baixo, por favor, para mostrar algumas outras propostas ali, mais do que eu marquei de amarelo. A maioria aqui, alguns pedem para manter os 5 níveis, outros falam, então, para diminuir para 3. E o que seria... Pode correr, Silvia. Aqui, por exemplo, nesse amarelo que passou, Silvia. 2 ou 3 níveis de classificação. Sugestão de estrutura. Por exemplo, a nossa carreira é técnico administrativo em educação. O cargo é auxiliar em administração. Ele entraria no nível de classificação técnico. Hoje, o auxiliar em administração é do nível C. Mas poderia, então, entrar aqui nesse de 2, né? Técnico e analista, seria A, B, C e D como técnico e o E como analista. Esse é uma proposta de 2 níveis de classificação. Pode correr, Silvia, mas tem outras propostas de 3 níveis de classificação. Pode ir. Mais para... Isso. Aqui, pode parar nesse 13. Então, no curto prazo, essa proposta é para manter os atuais 5 níveis, mas no médio prazo, ele coloca ali auxiliar barra área, técnico barra área e analista barra área. Só que isso aqui é nível de classificação. A gente não está falando sobre cargos, né? Então, atualmente, os níveis de classificação A e B não são mais concursados e já não tem mais cargos válidos. Por isso, se fala muito dessa aglutinação do A com o B e com o C no nível que poderia ser chamado de auxiliar. O D passaria para um nível que poderia ser chamado técnico e um E para um analista. Mas existem várias outras propostas, mas a maioria, então, ou mantém os 5 atuais, ou passa para 3 níveis de classificação. Aqui, agora, Silvia, na coluna D dos cargos, se você puder voltar para a linha de cima lá, vamos ver. Cargos, linha 1. Aqui, pode deixar nesse aqui na linha 12. Cargos é outra coisa, né? Não é o nível de classificação. Aqui a gente agora está falando de cargos. Nosso PCCETAI tem muitos cargos hoje em dia e alguns deles já não contemplam a realidade da categoria. Então, há algumas propostas para colocar macros cargos de
auxiliar para os níveis C, macrocargo técnico e educacional para o nível D e analista educacional para o atual nível E, vinculados com a escolaridade como é hoje em dia. Silvia, você pode passar para cima, lá mais para cima. Eu acho que pode parar aqui no 8, Silvia, só para eu mostrar ali. Só vou mostrar algumas das propostas. Esse aqui, ele fala em 2 macrocargos, mantendo a especialidade para curto e médio prazo. Seria o macrocargo técnico e educacional, que daí congregaria os níveis A, B, C e D atuais, e o macrocargo analista educacional, que congregaria, então, todos os cargos de nível E. E daí alguns dentro do macrocargo fala para manter os microcargos, que são as profissões e os cargos que a gente ocupa hoje. Aqui daí eles separam um pouquinho no rol de cargos, mas eu queria, Silvia, pode passar lá para frente, para aqui, por exemplo, na coluna da tabela. Precisa, então, se chegar a um consenso sobre os níveis de classificação, os cargos, para que você possa manter a tabela. Mas a maioria coloca aqui que a tabela, né? A gente tem de buscar, então, esse resgate do nosso salário para recuperar essa perda histórica de 53%, modificar os padrões, colocar um step de 3,9, ou a maioria coloca aqui para resgatar o step, como a Márcia falou, que sempre desde o início do PCCETAI foi de 5%, mas essa tabela, ela depende, então, de chegar ao consenso sobre os níveis de classificação e esses cargos, para que se possa manter, então, uma tabela como o Sinasef já apresentou. Tá? Passado isso, Silvia, pode subir, por favor, e colocar já para a coluna G e as demais ali. Nós temos, então, pode subir daí, Silvia, não tem isso. O que a gente entra, então, no rol de incentivos ou gratificações. O que nós temos hoje? Nós temos a progressão por capacitação, a progressão por mérito e algumas propostas novas que entram no rol de incentivo e gratificação, né? Aqui, tanto no incentivo à qualificação, também entra o RSC, que a gente vai explicar um pouquinho. Então, a maioria aqui na coluna G, Silvia, pode passar para baixo. Dos níveis de capacitação, por exemplo, a maioria diz, né, para aumentar os níveis de capacitação, pode rolar, Silvia, lá para baixo, onde tiver uma marcação em amarelo ali. Aí, por exemplo, só para colocar, a maioria, assim, mantém os atuais 4 níveis e cria incentivo a partir do nível 4, como um modelo de capacitação continuada. Mais para baixo, Silvia. Aqui no 10. Mantém os atuais níveis e também cria a partir do nível... Tá. Então, mas alguns falam que você pode, dos 4, passar para 8 e não tem essa capacitação continuada. A maioria aqui na coluna H, que é a progressão por mérito, alguns falam em manter os 16 padrões, outros diminuir para 12, outros aumentar esses padrões de progressão por mérito para 18. E daí a gente também tem aqui os incentivos à qualificação. Silvia, você pode rolar a tabela para mim, por favor? Na letra I? Pode ir. Isso, paramos aqui. Por exemplo, essa proposta, extinguir os percentuais de relação indireta, que hoje a gente tem, então, os percentuais
com a relação direta. Daí tem algumas outras em incentivo à qualificação. Pode passar, Silvia, para baixo. Esse aqui no 17. No 17, além do incentivo à qualificação, ele propõe, então, uma gratificação, que é o IATAI, que é necessário para corrigir a distorção atual da distribuição de recursos na matriz. Outros colocam aqui que o incentivo à permanência por meio do STEP diferencial de 5%, aumento do IQ para o valor máximo de 100% no doutorado, coloca algumas porcentagens diferentes, né? Isso aqui é o incentivo à qualificação e outras gratificações. Quanto ao desenvolvimento, então, todos em geral mudam o interstício de progressão de 18 meses atuais para 12 meses. Uma outra proposta que entra em incentivo e qualificação é o RSC, que é o reconhecimento de saberes e competências. Silvia, você pode rolar, por favor, o RSC, a coluna para cima? Pode ir. Aqui, pode deixar no 10. Então, ele fala, criação de um novo instrumento de desenvolvimento na carreira, reconhecimento de saberes e competências adquiridos no ambiente de trabalho durante a vida ativa do servidor. Se daria exclusivamente em função do seu fazer. Habilidades específicas e experiência, desempenho durante o seu tempo, né, ativo. Tá, Silvia, depois do K, nós temos também propostas, agora saindo do incentivo barra qualificação, a gente tem propostas diferentes, que não entram nesse rol, que é o do TAI substituto, porque hoje nós temos dificuldades em fazer o afastamento para estudo, e então algumas pessoas são favoráveis que a gente tenha o papel do TAI substituto, tal como tem de docente substituto. Está explicado na proposta que isso não é uma terceirização do nosso serviço, é só para casos específicos, conforme a Lei 8.112, e para atividades, então, de afastamento que estão previstas em leis, tá? Para que a gente tenha mais facilidade para poder fazer o afastamento para estudos e conseguir esse incentivo para a qualificação que a gente tem aqui. Outras propostas que eles colocaram em atividades no geral, se fala muito da atualização das atividades e atribuições, do dimensionamento, do mestrado e doutorado profissional. Então, bastante propostas, né? Como o Marcelinho falou, foram 18 propostas apresentadas. A gente tem aqui algumas pequenas diferenças, mas no cômputo geral, se encaminha para algumas que são muito parecidas e que vão, então, eu acho que desembocar num consenso. E amanhã, na nossa Assembleia, então, a gente vai olhar cada uma dessas propostas em detalhes para ouvir vocês, para nós votarmos o que os nossos delegados vão defender lá na plenária em setembro, e também se a nossa base apresentar alguma proposta muito diferente dessas que o GT Carreira Nacional já está discutindo, nós também vamos levar essa proposta. Tá? Mas hoje aqui na live era só para dar mais um no geral do que está sendo discutido no GT Carreira Nacional. E nós vamos, então, colocar essa planilha para vocês disponível online, para que vocês dêem uma olhadinha hoje na parte da noite e amanhã bem cedinho, para vir para a Assembleia, que vai ser presencial no Anfiteatro 100 da reitoria da UFPR, porque o nosso estatuto, antes da modificação, não permite que a nossa Assembleia seja híbrida ou totalmente virtual. Pode falar, Marcelo. Já terminei. Beleza. Não, eu acho que a ideia da live hoje era trazer isso, né? Tanto o informe do Marcelinho quanto do Gibran, a respeito de como que está o processo nacional,
hoje, né? Como que está essa discussão da negociação nacional. A minha tarefa que ficou aqui, na verdade, a Elisa acabou falando, eu acho, né? Com relação ao RSC, que é uma proposta que é um pouco mais nova, assim, nem todo mundo conhece da nossa categoria, né? Mas o RSC, ele é uma realidade, reconhecimento de saberes e competências. O pessoal da UTFPR tem um pouco mais de familiaridade com essa questão do RSC, porque quando teve a mudança dos CETECs, dos institutos federais, os docentes que estavam envolvidos nesse processo, eles tiveram reconhecimento de saberes e competências. Isso é uma questão importante, porque nós sabemos que os tais, eles estão envolvidos em relatórios, estão envolvidos em editais, portarias, licitações. Tem várias questões do fazer dos tais que hoje não são reconhecidos para ter uma pontuação e que isso signifique um acréscimo, né, para poder crescer na carreira. Então, essa proposta do RSC não é uma proposta que está havendo polêmica, né? Então, é uma proposta que tende a avançar. O que vai ter que se discutir só é como que isso vai ser feito, tá? A questão do técnico substituto é um debate que ainda está sendo feito. Vamos ver como que vai ser no GT de carreira. É uma proposta que surgiu porque os docentes têm, né, docente substituto para sair para mestrado e doutorado. E a grande questão é que os técnicos não têm essa possibilidade de um substituto temporário. Então, é uma proposta que surgiu, que também está em discussão, não está nada certo ainda, e o GT de carreira nacional ele vai ter que se debruçar sobre isso. E sobre a questão do incentivo à atividade de técnico administrativo em educação, é uma discussão também que é uma discussão polêmica, né? Que vai estar discutido no GT e que nós, nas assembleias, vamos estar definindo, tá? O que é importante dizer? Todo mundo tenta trabalhar numa perspectiva, há um consenso de manter paridade entre ativos e aposentados, tá? Isso é uma questão que... Então, toda discussão ela vai depender desse entendimento de como que as coisas vão ser incorporadas, tá bem? Então, é isso. Basicamente é isso. O objetivo da live era esse, né? De trazer as informações para vocês, para todo mundo que está acompanhando. Essa live está sendo gravada, vai ser disponibilizada nas redes do sindicato. Vocês vão ter acesso no site a essa tabela que a Elisa apresentou, que é do GT Nacional de Carreira da FASUBRA, para vocês poderem ter acesso das propostas que estão chegando lá, tá? Para que seja uma coisa bem transparente, a categoria conheça tudo que está sendo discutido. E amanhã, gente, assembleia. Vamos para a assembleia amanhã, vamos participar da assembleia e a gente convoca todo mundo a se filiar. Quem não é filiado ao sindicato, é importante que se filie, porque a entidade precisa da participação, da contribuição e do apoio de cada um dos nossos trabalhadores que são da nossa categoria, da UNILA, da UTFPR, da UFPR, o pessoal que é do CHC, que tem um trabalho específico, que está trabalhando no hospital. Então, a gente convoca todo mundo a conversar com o colega de trabalho e envolver na filiação à entidade, tá bem? Então, acho que é isso, né, Elis? Eu acho que o objetivo da live hoje era esse, e aí tudo que chegou no site a gente vai responder por escrito e deixar disponível no site do Sinditeste. E amanhã, na Assembleia, a gente vai debater e deliberar a respeito de como que nós vamos levar nossas propostas para a plenária da FASUBRA, que ocorre em setembro. É isso. É isso, muito obrigado a todas e todos, e a gente se encontra amanhã na Assembleia, né? Porque é quem participa da Assembleia que vai poder dizer e opinar sobre a carreira e o que o Sinditeste deve defender lá na FASUBRA Nacional, tá? Obrigada, gente. Então, obrigado a todo mundo. Agradecer também aí o pessoal que está envolvido no GT, que é da UT, da UNILA, né? E obrigado a Edna, que também participa lá pela UT. E a gente, então, se encontra no GT de carreira hoje à tarde. Quem vai poder estar lá e estar representando lá. A Márcia está aqui, participa, né, Márcia? E tem outras pessoas, a Edna, a Fernanda da Unila. E é isso. Aí a gente, vamos ver o que sai de hoje desse GT de carreira nacional, uma síntese melhor para levar amanhã para a Assembleia. Tá bem? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos e todas. E a gente se encontra aí nas lutas.